Olá, Victor, tudo bem? Olá, bom dia. Desculpa a demora, eu tava tomando uma surra aqui pra entrar no Teams. Imagina, eu imaginei que era isso que estava acontecendo mesmo. Cara, bom dia, bom dia. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. Pra mim é uma honra enorme estar conversando com você, cara. Como eu falei, eu te vi naquela live lá da Triple AI e, nossa, incrível, adorei tudo que vocês conversaram. E pra mim é uma honra, de verdade, obrigado. Imagina, o prazer é todo meu. Adoro fazer essas conversas. É, que legal, cara. É, só antes da gente começar, você se importa se eu gravar pra uso pessoal, pra eu ficar vendo depois? Não, sempre, só acho que você não vai conseguir. Ah, é? Mas eu gravo aqui e eu mando para você depois o Ah, vídeo. excelente, obrigado. Nossa, você é muito simpático, cara. Obrigado. Vou iniciar a gravação aqui, tá? Excelente, muito obrigado. Tá, certinho. Beleza. Foi. Maravilha. Bom, vamos lá, Victor, me fala um pouquinho de você e Claro, aí com depois certeza. eu te explico o que você me pediu, tiro Com suas dúvidas e certeza, coisas do tipo, perfeito, tá? perfeito. Cara, então, prazer, meu nome é Vitor. Eu tenho 23 anos e sou formado em publicidade. Por 3 anos, ali no meio da pandemia, eu abri uma agência de marketing, então tenho uma experiência de marketing digital, de gestão, de empresa, de clientes, etc, etc. E uns meses atrás pra cá eu descobri uma nova paixão que é inteligência artificial, que é justamente por isso que a gente tá tendo essa conversa hoje, que foi que eu comecei Uhum. a acompanhar os conteúdos lá. Eu descobri essa nova paixão, cara, por IA e eu vi que o mundo precisa entender melhor sobre IA, por assim dizer. Então eu tô começando um novo projeto, cara. Eu vou te mandar o link, se você não se importar do meu projeto. É um novo Claro. projeto que eu tô começando, onde eu tô divulgando e ensinando IA para as pessoas eu gosto de chamar de cidadão médio, que não são pessoas ligadas à tecnologia ou que trabalham com tecnologia, sabe? São pessoas normais, por assim dizer. Então eu pego tudo que eu tô estudando de IA, que é muita coisa gringa, muita coisa técnica que muitas vezes acaba não sendo útil pro dia a dia das pessoas normais. E eu tô simplificando isso e transformando em conteúdo. Então eu comecei a fazer live no YouTube, comecei a fazer conteúdos para Instagram, começando a fazer artigo no LinkedIn, materiais gratuitos, enfim, um pouquinho de tudo aí. E além disso tudo, eu tô criando uma comunidade também, uma comunidade gratuita, que no caso é um grupo no WhatsApp, mas eu falo com a comunidade pra ficar mais chique. Mas é um grupo no WhatsApp onde eu tô botando as pessoas que têm interesse nessa área e, enfim, lá a gente troca ideia, eu divulgo os materiais, inclusive já fica o convite, se você tiver interesse, vai ser uma honra gigantesca ter você com a gente, tá? É um projeto bem embrionário, tem 2 semanas de existência, então eu tô dando os primeiros passos ali, mas resumidamente, dando uma enxugadinha geral, o projeto é esse. Tá? Perfeito. Não, vai ser um prazer participar com vocês ali, Ah, trocar que legal. ideias. Eu acho que os efeitos, principalmente de IA generativa, vão Perfeito. pegar bastante o que você chama ali de cidadão médio, né? Que é Aham, o cara que já aham. está no mercado de trabalho, que tem algum contato com tecnologia, Sim. mas não é um dev, não está Não, inserido ali nesse exato. mundo. Então é extremamente importante as pessoas entenderem. Exato, e eu acredito muito, o grande motivo, na verdade, de todo esse projeto é que eu vejo que quanto mais pessoas estiverem utilizando essas IAs, maior vai ser o foco da sociedade em cima disso, mais as pessoas vão querer criar coisas novas e investir nessas áreas, e eu vejo que isso provavelmente pode impactar de certa forma o mundo, sabe? Claro, eu tô sendo muito ambicioso agora, mas eu acredito que isso possa de alguma forma dá aquele 0,1% de impacto, sabe? E eu já tô muito satisfeito com isso. Porque foi uma coisa que eu realmente descobri que é incrível o que eu tenho feito agora com o marketing, por exemplo. A maior parte do meu trabalho é automatizado por IA, sabe? E não é uma coisa difícil de fazer, é isso que é o mais impressionante. O ChatGPT faz praticamente tudo o que a gente pede pra ele. E não é uma coisa difícil, só que as pessoas não têm essa visão ainda de ir além, sabe? Eu conversei com muita gente, pessoas normais, por assim dizer, e a maioria dessas pessoas usa o ChatGPT como se fosse o Google. Então elas chegam e perguntam, sei lá, qual é a capital da França? E aí ele fala, Paris. Ok, tudo bem. Isso você consegue no Google também, sabe? A grande questão é que o ChatGPT, assim como o Bing, assim como o próprio Bard do Google, você pode ir um pouquinho além disso, sabe? E é justamente isso que eu quero mostrar para as pessoas como é que é possível. Mas exatamente, eu sei que é muito ambicioso. Mas eu acho interessante essa ideia de poder
mostrar como as pessoas podem ir um pouco além do óbvio, sabe? De forma simples, né? Perfeito. Acho que o mais que ambicioso é inteligente da sua parte. Ontem eu Que tava vendo legal! alguma coisa no Olhar Digital, Uhum. e eles estavam falando que o Olhar Digital, acho que surgiu há 10, 20 anos, Eu não lembro, faz imagino. muito tempo. Aham. E o que é legal é que as pessoas achavam aquilo um absurdo, né? Tipo, ah, quem vai querer assistir esse negócio na internet se Aham, nós aham. temos televisão? Isso nunca vai dar certo e Aham. tal. Então, os caras foram o primeiro a criar conteúdo de tecnologia, assim, e, tipo, numa época que todo mundo discriminava. Isso é uma perda de tempo. Exato. E é mais ou menos nesse momento que você tá, né? Então, daqui uns. Acho que não leva mais 10 anos, mas daqui uns 2, 3 Exato, anos, exato, eu acredito que exato. isso vai gerar bons frutos. Ai, que legal, cara. Obrigado. Eu fico mais tranquilo tendo a sua aprovação. Mas, cara, exato. E, tipo, a IA, ela. Inclusive, já é uma das perguntas que eu gostaria de te fazer. Mas a IA teve um grande boom no começo desse ano, 2023, com o ChatGPT sendo. Furando um pouco essa bolha do GPT 3.5 e virando o ChatGPT, que todo mundo falou, nossa, acabou, Exterminador do Futuro, sabe? E eu queria perguntar pra você, você já trabalha com essa parte de tecnologia de IA há muito tempo? Provavelmente antes de que ter esse boom, né? Como é que é isso pra você? Trabalhava com IA, mas não IA generativa, né? Entendi, É, tinha perfeito. bastante coisa de machine learning, essa parte mais estatística da coisa ali. Entendi, de análise, né? E, exatamente. E aí a gente tinha mais engenharia e ciência de dados, isso a gente já trabalhava bastante forte. Essa parte de IA generativa, de fato, é algo muito novo, É muito assim. A gente recente, começou né? a trabalhar mais forte esse ano. E o que é engraçado, que foi até um pouquinho do que eu tinha falado lá com o pessoal da Web3. O mais difícil nessa mudança é um problema que a gente tem há uns 20 anos, que é tratamento de dados. Uhum. Uhum, A IA uhum, uhum. generativa, a engenharia de prompt, ela tá meio que pronta, sabe? Sei, Tipo, sei, sei. não tem grandes segredos. Eu acho que eu até comentei com eles, assim, se você pega o cara que é testador, aquele testador clássico que conhece do negócio, esse cara vai ser um baita do engenheiro de prompt, porque ele entende do negócio, ele sabe quais perguntas precisam ser Sim, feitas. exato, exato, exato. O lance é trazer dado, e aí isso continua ainda um probleminha ali. Então, a parte de embeddings, busca vetorial, semântica, Uhum. simples, que é o que roda por baixo ainda, é onde está o grande desafio de IA, a gente conseguir Entendi. organizar esses dados. E é meio Interessante. absurdo, né? Porque, porra, faz quanto tempo que a gente está falando de Big Data, engenharia de Não dados? é, não é, é uma coisa que faz muito tempo, mas é até interessante falar isso, a própria IA, não como a gente conhece hoje em dia, né, que faz coisas incríveis, mas a IA original de Turing, ela ficou estagnada por muitas décadas, porque a tecnologia não ia pra lugar nenhum, sabe? Então é interessante que por mais que as cartas estejam na mesa, muitas vezes a gente, humanidade, tem uma certa dificuldade de conseguir construir alguma coisa dali, né? Andar com aquilo ali. Mas é bem interessante essa parte de análise de data, é uma coisa de dados, né? É uma coisa que eu particularmente não entendo. Eu já fiz minha contribuição de 1% estudando sobre Power BI há muito tempo atrás. E aí, eu tava fazendo um curso na Udemy, cara. E aí o cara começou a abrir um monte de planilha, um monte de informação e um monte de dado. E eu falei, beleza, não é pra mim. Pelo menos agora eu já conheço a plataforma, mas não rola, sabe? Então eu não tenho noção real de como funciona essa parte de dados. E eu queria ver, em termos simples, tá? Em termos realmente leigos dessa parte de dados. Qual é o seu trabalho? O que você faz? Bom, vamos lá. Eu nem trabalho, meu foco nem é isso, tá? Não é É, perfeito. Maravilha, maravilha. no fim do dia, meu foco é indústria. Então, indústria financeira. Financeira, aham. Então, a Microsoft é um bicho muito grande, né? São cento Imagino. e tantos mil funcionários ao redor do mundo. Aham. Eu estou numa estrutura que a gente chama de enterprise, então são os maiores clientes. E maiores clientes não necessariamente são tamanho de mercado, mas é Uhum, uhum. consumo de tecnologia Sim, 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 Microsoft. sim. Tá? Aí esse negócio de enterprise ele tem fatias e aí são indústrias. E eu estou dentro da indústria financeira. Eu sou um especialista técnico de indústria aqui. O que isso quer Entendi. dizer? Aham. Eu preciso entender de tudo que a Microsoft faz. E é muita coisa. Eu Que aí, tipo, tem, sei imagino. lá, Office, tem Windows, tem toda a Aham, parte de aham, aham. security, aí tem Cloud Core, Cloud Data, inteligência artificial, tem um monte de coisa. Obviamente que eu não vou conseguir entender de tudo isso. Claro. Então eu tenho vários especialistas para cada uma dessas áreas que trabalham comigo Aham. e tem o que a gente chama de Account Executive aqui, que é a minha parte mais comercial, que aí Uhum, foca uhum, na uhum. parte burocrática, abrir portas e coisas do tipo.
O meu trabalho é entender tecnicamente aquilo que agrega valor para os meus clientes. Caramba, Então, que como legal. IA generativa é um boom, eu tive que parar, Sim, e estudar focar nisso. profundamente, Aham, aham. exato, testar, fazer várias POCs, criar modelos aqui para eu conseguir ter esse tipo de conversa com Perfeito. o cliente. Aham. E o ponto é que eu não posso simplesmente abrir um PPT e ficar mostrando coisas para o cliente ali Aham. funcionando, né? Aham. Eu tenho conversa desde, sei lá, com CEO, eventualmente um dono de banco, porque eles estão super interessados com isso, Com mas em certeza. algum momento ele vai falar, pô, legal, vamos fazer um projeto e eu vou precisar sentar com cientista de dados, com dev, e vou ter que abrir minha console aqui e mostrar esse negócio funcionando em código. Então, Uhum. eu fico variando entre esses níveis e eu preciso entender na indústria financeira onde que tem espaço para isso. Então, Que legal, eu cara. trabalho, por exemplo, com banco digital. E eu sei que custo operacional é o que mais afeta a margem desses bancos. Então, putz, eu tenho que trabalhar em algumas Focar coisas nisso. que a gente Aham. olha como que eu reduzo o custo de operação, como que eu Uhum, aplico IA uhum. generativa. E no fim do dia a gente cai no problema dos dados, que eu comentei Aham, contigo. Todo aham, aham. cliente é É um isso. loop, então. Exato. Eles super se empolgam porque a gente consegue criar, por exemplo, no Azure, onde a gente roda o OpenAI, né, que é a versão Enterprise Uhum, do que uhum. você vê lá do ChatGPT, eu consigo usar algumas ferramentas que automatizam, por exemplo, o parse de PDF, ele quebra esse cara em chunks, Que indexa, legal. e aí quando eu faço pergunta, o dado vem bonitinho, igual lá no Uhum, ChatGPT. uhum, uhum. Só que isso é para testar dado, né? Se eu fizer isso com, sei lá, 100 PDFs, ok, mas se a gente pegar um banco, normalmente ele vai É, ter tera de dados. Eu preciso imagino. preparar esses tera de dados e eles vão estar em PDF, em vídeo, em imagem, em um monte de coisa. É isso que eu Uhum, falo, uhum. de Vários onde está a formatos, né? engenharia. Aham, aham. Exatamente. Então, por isso que eu estou me aprofundando um pouquinho mais nessa questão de busca vetorial, semântica e tal, porque no Aham. geral a gente está pegando nos clientes. E aí meu trabalho é basicamente isso, Cara, que entender onde tem incrível. oportunidade e aprofundar tecnicamente para ajudar os clientes. Que incrível. E deve ser uma responsabilidade muito grande, né? Porque se você propõe uma solução que você acha que é uma solução e acaba não gerando um resultado esperado, deve ser uma responsa grande no seu colo em cima disso. Então, cara, parabéns. É incrível. Inclusive, já perguntando, sempre que eu vou mexer com o ChatGPT, ou sempre que eu vou fazer algum conteúdo sobre isso, uma das áreas que eu mais evito é a área financeira. Porque eu tenho um certo medo do chat GPT. Eu falo chat GPT porque é o que eu mais utilizo, tá? Você utiliza, Uhum. enfim, uma versão um pouco mais avançada do que o mero mortal. Mas o chat GPT é o que eu mais utilizo. Eu tenho um pouco de medo de acabar passando um conteúdo e as pessoas começarem a utilizar o chat GPT como se fosse um consultor financeiro, sabe? De pedir ajuda sobre finanças, de como organizar, como investir e tudo mais. E pelo fato de eu não ter muita noção de finanças, eu só sei o básico ali, eu tenho um certo medo porque eu não sei o que esperar de resposta. Então, qual é a sua visão trabalhando com IA, trabalhando numa mega gigantesca empresa e na parte de finanças, que é tipo todos os cheques possíveis? Como você vê que a IA tá mexendo ou não nessa parte de finanças? Claro, você falou sobre a questão de SEO, é o costume do marketing, de CEO, de grandes empresas e tudo mais. Mas você acha que essa tecnologia vai afetar as pessoas, o cidadão médio, na parte de finanças também? Ou é uma coisa realmente só para as grandes techs? Ele vai, mas quando a gente fala de IA generativa de empresas responsáveis, então, sei lá, pegar Google, Sim, sim, Microsoft, sim. AWS, existe um filtro, tá? Uhum, Então, uhum, no nosso caso, por exemplo, com a OpenAI, a gente trabalha nesse filtro para alguns conteúdos, então, de ódio, ordem, sei lá, sexual, o nome é self-harm, mas quando uhum. você, para É. você não se Machucados, machucar, aham, aham. violência e a parte financeira é uma bem importante, Sim. que é gerar filtros nas respostas que ele dá. Então, muito Isso, provavelmente, se exato. você perguntar para o ChatGPT, eu tenho 100 mil reais, onde eu deveria investir? Exato. Ele deveria te falar que, amigo, Ele as não opções deveria de responder investimento que existem nada. são essas, Aham, mas eu não posso te falar aonde investir. Então, no aham. geral, ele vai tentar te ensinar como que é investimento, mas vai deixar claro que aí você precisa procurar um especialista ou qualquer Sim, coisa sim, do tipo. perfeito. Quando a gente fala de instituição financeira, elas podem fazer isso. Por quê? Eles vão Entendi. trabalhar com seus dados É, e versão aí eles vão olhar, treinada, por né? exemplo, lá. E vocês vão olhar o perfil de investidor que o Victor cadastrou lá no banco. E em cima desse teu perfil de investidor, eles conseguem te gerar Interessante. recomendações. Mas Interessante. isso, de repente, numa área logada, alguma coisa do tipo, para automatizar algo que um Uhum, consultor uhum, de uhum, investimentos uhum. faria, por exemplo, tá? Entendi. A própria B3 está desenvolvendo agora também um aplicativo que tem um cara que te auxilia para perguntar isso também. Fala, putz, eu queria investir em renda fixa, o que está dando mais grana. Aham. Aí ele vai te resumir isso, Nossa, então, que vai te explicar ali o maneiro. que é renda Sim, sim, fixa, o sim, que sim. rendeu mais nos últimos tempos.
Então, assim, existem formas diferentes da gente fazer isso, mas dá para fazer de forma responsável, Que tá? interessante, porque isso acaba sendo uma grande preocupação, essa questão da responsabilidade, porque, por exemplo, a gente, eu e você, a gente entende que o que a IA gera de retorno não é 100% confiável, às vezes, né? A gente não pode pegar aquilo com uma certeza absoluta. Mas eu fico pensando muito nas pessoas da sociedade normal, utilizando o ChatGPT, achando incrível, achando revolucionário, se eles de fato têm essa consciência de que o chat é uma tecnologia, não é um profissional consultor ou enfim o que você precisa, sabe? Então, como funciona essa questão ética para as grandes empresas? Mas se é baseado no treinamento deles, né, com os próprios dados, acho que não tem tanto problema, porque é um ambiente muito mais controlado, não é? Não é uma resposta tão aberta que ele pode gerar. Isso tem fine tunings constantes, porque os Perfeito. dados vêm da internet, né? E tem até uma pesquisa, não lembro qual que é a pesquisa, depois eu compartilho contigo, que a internet é racista, ela é sexista, Eu já vi, ela é eu já vi, eu já xenofóbica. vi. Como o dado é esse, eu preciso de muito filtro, né? Eu Aham, preciso aham, de aham. muita coisa para limpar esses caras, e por isso que tem toda essa parte de curadoria. E aí tem alguns acordos ali que os grandes players estão fazendo, por exemplo, de criar marca d'água para a resposta que vem de IA generativa. Isso logo deve começar a aparecer ali no Bing, Sim, sim. Bard, no Uhum. próprio chat GPT. É, esse é um ponto importante de curadoria. E o outro, qual que é, meu Deus? Acabei de pensar aqui, já me fugiu a. Então, e aí tem essa troca de informação entre os players ali também. E outro ponto é a gente colocar fonte, a gente citar fontes também Sim, sim, nas sim. perguntas, né? É uma coisa bem legal. Isso ajuda bastante. Só que a gente fala de cidadão médio, eu acho que é uma jornada mais longa. Uhum, Se uhum. você pensar que as pessoas acreditam em notícia em grupo de WhatsApp É sem verdade. validar a É fonte, verdade. É, eu acho que é, eu acho que eu tô forçando um pouco essa barra, né? Subindo muito a autoestima dessa galera. Mas é verdade. exato. Tem uma charge que eu acho fantástica, assim, que é tipo um pai lendo alguma coisa numa notícia Aham. da internet, e aí a filha fala, pai, mas isso é mentira, isso é fake Aham, aham. news. Aí ele fala, como pode ser fake news se eu concordo? Então, Realmente, Adorei, adorei essa charge. Mas realmente é um ponto muito importante, né? E é interessante isso. É muito interessante porque justamente essa questão da fake news, é, o chat GPT, eu acredito que todas as IAs generativas, na verdade, elas podem ter alucinações, né? E uhum. qual a sua visão sobre isso a respeito dessas fake news? Você acha que não, não fake news de forma que a gente conhece no Brasil, sabe? Mas a pessoa pode querer tirar uma dúvida, querer consultar alguma coisa e a começar a inventar outras de forma perigosa, de forma arriscada? Ou você acha que por mais que ele alucine, por mais que ele fale besteira, ainda tem um controle ali do que ele tá falando e não vai ser nada absurdo? Então, a chance de alucinar é maior quando o dado é ruim. Perfeito, Então, tipo, se você perfeito. fizer uma pergunta que ele tiver poucas fontes para confrontar, a chance dele alucinar é absurda. Mas Aham. dados que são bem divulgados, ele diminui bastante, porque ele vai olhar em diversas fontes, Sim, vai ver sim, onde tem sim, sim, sim. coesão, por isso que tem o lance da busca vetorial ali, né? Que ele vai ver, tipo, onde se repetem Uhum, uhum, palavras uhum. e artigos, e aí a chance dele alucinar, ela já fica bem Excelente. menor nesse Aham. dado. E aí eu volto lá pro começo. O problema está sempre no dado. Então, quanto Perfeito, mais dado, quanto perfeito. melhor Quanto tratado. melhor o contexto, melhor vai ser a resposta, né? É uma coisa que eu tô testando muito Exato. o IA, e eu vejo que isso é pra todos os tipos de IA que eu já testei, pelo menos até a questão de geração de imagens também. Quanto melhor for o prompt que você faz, melhor for o contexto que você passa ali, os resultados são sempre muito mais impressionantes, sabe? E isso é uma coisa bem interessante da gente começar a analisar, né? Sobre como. Eu tô lendo um livro agora, que é esse livro aqui, não sei se vai aparecer ou se vai sumir, mas é esse aqui, A Era da IA. Muito bom esse livro, eu tô adorando. E ele fala uma coisa bem interessante, que a IA que a gente conhece, a IA fraca que a gente conhece agora, ela não é capaz de criar nada sozinha. Tudo que ela faz, ela depende de um comando humano. Por enquanto, pelo menos, né? Então é bem interessante que realmente, quanto melhor forem esses comandos, e não só para questão de ChatGPT, mas para qualquer coisa que você faça, eu imagino que seja muito importante também no seu trabalho. Quanto melhor for o comando que você manda, o prompt que você manda, o resultado diferencia muito a partir daí, né? Difere muito a partir daí. Isso é bem, bem legal, porque, claro, você pode fazer um prompt bem básico, por exemplo, me escreva um e-mail e ponto, sabe? Mas quando você adiciona Uhum. contexto, você adiciona essa questão mais específica, você direciona para onde você quer,
eu, pelo menos pelo que eu vejo, na minha visão, é de, de um mero mortal, tá? Os resultados são sempre muito mais impressionantes. E é o que eu quero te perguntar. Essa diferença de resultado também afeta em questão de grandes empresas quando tem uma quantidade muito grande de dados? Ou quando uma OpenAI da vida já está treinada para aqueles dados daquele banco, um mero prompt simples já funciona com uma resposta bem adequada? Faz sentido a pergunta? Faz, e aí tem alguns pontos importantes. Eu estava Perfeito. até falando com um cliente disso ontem. É importante a gente separar a responsabilidade de LLM e outros tipos de inteligências artificiais. Quando a gente olha ali, por exemplo, para o GPT, que é um Perfeito. modelo, na verdade, de Sim, sim, sim. inteligência artificial, deixa eu te mostrar uma parada aqui que eu acho que isso vai ajudar. Me avisa quando Maravilha. você estiver vendo na tela. Tô vendo. Beleza. Eu estou aqui dentro do Azure, tá? E Aham. eu criei um recurso do Azure OpenAI. Perfeito. Aqui. Dentro desse recurso do Azure OpenAI, eu tenho vários modelos. Aqui esse cara está limitado porque é uma conta interna, mas aqui eu vou ter tipo, outros modelos, tipo DaVinci, Sim, sim, sim. DALL-E, várias outras coisas. Todos esses caras são modelos de LLM, Uhum. que já são ali meio que não, eles são modelos pré-treinados com esses Sim, dados da sim, sim. internet. Então, no geral, o que ele sabe já está ali dentro. Entendi. É aquele exemplo que eu uso, que é o da criança. Tipo, com 1 ano ela sabe de uma coisa, com 2 anos ela já foi aprendendo, ela foi Sim, 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 experienciando com os sim, dados que sim. ela foi recebendo, e para aí a gente vai. Então, aqui a gente tem disponível até o 3.5, que tem dados ali, o Turbo até Sim, sim, 2022, sim. mais ou menos. Esse cara já sabe de muita coisa do que aconteceu com o Aham, mundo aham. até 2022. Porém, qualquer informação que eu passar a mais para ele, ele vai juntar com aquilo que ele já Sim, sabe, vai sim, sim, sim. confrontar e o resultado será o melhor possível. Então, Perfeito. se eu olhar aqui, por exemplo, no chat, isso aqui foi o que eu tinha comentado contigo. De forma enterprise, quando a gente começa a brincar, eu tenho esse playground que ele é parecido com o que você usa lá da Sim, sim, sim. OpenAI. Isso que eu ia A falar. diferença é que a gente consegue adicionar dados aqui, e aí eu Ah, vou que usar um banco de dados legal. vetorial, Aham, semântico, coisas aham. do tipo, tá? Para fazer o pré-processamento que eu tinha comentado Que contigo também. legal. E aqui eu começo a testar algumas coisinhas para os meus prompts, por exemplo, tá? Então, o System Message é o prompt, onde eu Uhum, vou fazer uhum. essa engenharia para ver como esse cara se comporta, e aqui é onde eu tenho as minhas respostas, tá? Então, é, deixa esse cara com esse prompt mesmo. Se eu perguntar aqui para ele, sei lá, quem é. Peraí, deixa eu mudar meu teclado. A Microsoft. Eu não estou passando muito contexto e o meu prompt está aqui só Tá bem falando que ele básico. é. Aham. Exato, um assistente. Mas aí quando a gente começa a melhorar essa experiência, tipo, de prompt, a experiência de quem está na ponta está bem melhor. Então, putz, sei lá, tua geração não gosta de ler textos longos. Aham, aham, E se, aham. se meu target é a tua geração, então, sei lá, responda com, no máximo, 20 palavras. Isso é muito louco também, que eu não preciso ficar me preocupando muito com idiomas e coisas do tipo, Sim, né? isso é Que é uma incrível. coisa que Isso ela é já incrível. sabe. E aí isso começa a cair no óbvio ali, porque quem não desenvolve, fala, isso é tranquilo, tradução. Cara, quando você precisa Não. ficar fazendo parse de idioma, essas coisas, Aham, a vida não aham. é tão simples quanto as Não, pessoas não acham, mesmo. né? Então, Eu justamente nesse livro que eu tô lendo, ele fala sobre como a IA mudou muito isso, porque antes eles faziam uma questão de tradução por palavras e depois com o tempo eles começaram a pegar materiais naquela língua sobre um nicho parecido e treinar a IA e falar, ó, se vira, sabe? E aí mudou completamente o Google Tradutor, surgiu daí o Google Tradutor que a gente conhece, na verdade, né? Não o Google Tradutor antigo. E é incrível como às vezes é só uma questão de mudar um pouco a perspectiva, que foi o que eu falei antes, as cartas já estavam na mesa, sabe? É só você olhar num ângulo um pouco diferente que as coisas se encaixam. E essa parte da tecnologia, da tecnologia não, da tradução, como você falou, parece muito básico, porque a minha geração pelo menos cresceu com o Google Tradutor para tudo, então é muito fácil, é muito cômodo. Mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não era tão simples assim você pegar uma tradução dessas automática, sabe? Isso é muito incrível como as coisas mudam rápido, né? sim, e as traduções eram bem ruins. A gente até tinha alguns Eu imagino. tradutores, mas não dava para confiar, Eu sabe? Tinha que imagino. traduzir, Aham. olhar e ver se aquilo fazia sentido. E agora não, agora dá para confiar, Dá pra pelo menos, confiar. né? Isso é incrível, isso é incrível. No que tá rolando. Isso aqui daria um trabalho desgraçado para desenvolver, por exemplo. Só de pegar um texto aqui, que tinha, sei lá, quantos caracteres, e reduzir para 20 Sim, palavras. sim, Então sim, aqui entra sim. a questão da hiperpersonalização. Posso pegar a tua idade e te responder de uma forma que eu sei Exato. que isso faz sentido para sua geração, Exato. por exemplo.
que é outro negócio que daria um baita de um trabalho e tal. Mas enfim, o ponto é que ele já tem o dado, Perfeito. né? Esse é um dado público, amplamente divulgado e por aí vai. Quando eu quero trabalhar com um contexto próprio da minha empresa, no geral, eu vou adicionar e Sim, indexar sim. Você dá esses essa dados treinada aqui nele. dentro, Aham. e isso. E aí eu posso, eventualmente, vetorizar. Opa, não, esse cara não quer não. Vetorizar esses dados, ou fazer busca semântica. Busca semântica, ou juntar tudo isso, tá? Às vezes vai fazer sentido eu Uhum, fazer uhum. busca semântica, porque se eu estiver falando com um mineiro, é diferente de eu falar com um gaúcho, com um Sim, paulista, sim, mesmo sim. Perfeito. escrevendo, isso vai mudar um pouquinho de uma pessoa para outra. Aqui só para te mostrar um negócio também que eu acho que pode ser interessante. É, esse é um exemplozinho em Python Ah, legal. dessa Eu tô parte que eu estudando estava. Python agora. Legal. Tô no caminho É, certo. sim, manda ver que vale muito a pena. Para falar a verdade, eu também estou estudando Python agora. Eu sempre É. desenvolvi em C Sharp, em outras Sim, 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 linguagens da sim. Microsoft. Estou expandindo meus horizontes. Mas isso aqui é um exemplo de vetorização de dados. Então, eu Aham. estou usando um LLM para vetorizar o dado para depois eu usar em Entendi, outro entendi, LLM. entendi. Tá? Que Eu estou legal usando o isso, modelo do né? ADA. Isso é muito louco. E aí tem várias coisinhas que a gente precisa se preocupar. Então, por exemplo, aqui eu estou usando esse Build Some Data, que é um Aham. dado público que os Estados Unidos divulga de todas as contas do país, de todos os estados e tal. Então, Uhum. é, é um dado um banco de dados bem extenso que vem com todas essas informações aqui. Então, sei lá, o Bill ID, text, Aham, summary, enfim, aham. tem um monte de informação aqui. Depois eu reduzo isso aqui para um contexto de três colunas, que é o que eu preciso Perfeito. para fazer busca ali dentro. Vai filtrando já, né? E isso, aí aqui tem alguns problemas, entre aspas. Quando a gente vem para a versão Enterprise, no geral eu pago por token. Então, Entendi. Uhum. palavras inúteis é um custo que eu estou adicionando. Então, Desnecessário, né? tem um outro Aham. ponto que eu preciso tratar do meu dado aqui, que é, tipo, remover coisas duplicadas ali, Aham, espaço, aham. ponto. Na engenharia de dados normal, eu não me preocupo muito com isso. A informação é o que eu preciso, mas aqui eu preciso me preocupar com essa questão do Sim, sim, custo. sim. Depois, a gente tem um outro ponto que a gente precisa se preocupar também, que é a quantidade de tokens. Então, Aham. Opa, travou. Oi. beleza até aqui? Oi, Ricardo, tudo bem? Travou aqui pra mim? Caiu, cara. Opa, Tô te ouvindo. tá me Agora vendo aqui voltou, agora? voltou. Certinho. Você tava falando sobre a questão dos tokens. Você falou que tem que fazer o Ah, boa. filtro, os tokens, essa última parte aí. Beleza. Então, fora a questão do custo, eu tenho um limite por modelo. Sim, Então, sim, por sim. exemplo, o GPT-3.5, eu tenho versões de 4, 8 e 16 mil 16. tokens. Aham. Então, só que eu preciso considerar o System Message, que são os prompts que eu crio, é, e o retorno e a resposta para o cliente. Então, tudo isso entra na tua cabeça quando você começa a desenvolver aqui para LLMs. Então, eu preciso controlar se cada um daqueles blocos de informação não ultrapassa um Sim, limite sim, sim. de tokens. Aqui é só para a gente ter uma ideia do que é um token, né? Então, tipo, eu peguei uma linha de texto lá e quebrei esse cara em tokens. Que às vezes ele pode ser um espaço, pode ser um número, É, uma palavra eu posso quebrar em eu dois. gosto de traduzir tokens como se fossem as sílabas, mais ou menos. Porque não Uhum. chega a ser uma palavra inteira, às vezes, dependendo da palavra. Mas também não é só uma letra, é um pouco dos dois ali. Então, normalmente, quando eu vou explicar sobre tokens, eu falo que são as sílabas de uma palavra. Faz sentido? Você acha que faz sentido? Faz. Na prática é um char, né? Mas se eu for explicar para a pessoa o que é um Exato, char também, exato. acho que É. sílabas tá ótimo. E por fim, aqui, que acho que era a parte que eu queria te mostrar, é a Aham. parte de vetorização. Então, eu estou chamando um modelo, que é o ADA. Uhum. Esse cara é um LLM especializado em embeddings e vetorização. Ah, Então, ele legal. consegue pegar aquele texto e criar vetores. Aham. Então, às vezes eu vou usar a LLM, quando a gente fala de LLM, a gente pensa muito em chat GPT, mas eu tenho várias Tem coisas. Eu muitas posso usar para coisas. gerar código, eu posso usar para fazer vetorização. Então, assim, dei uma volta tremenda, te mostrei um monte de coisa aqui para responder Não, tua incrível, pergunta, incrível. mas na prática acho que é interessante a gente ver como que funciona, né? E o último ponto aqui é uma busca vetorizada. Então, se eu for fazer uma busca vetorizada, o prompt também precisa ser vetorizado, tá? Então, Sim, faz normalmente eu sentido. traduzo isso, e aí ele vai ver aqui um ranking, né? Todas essas quatro respostas aqui poderiam responder Sim. essa pergunta aqui, né? Como que eu pego essa informação desse Cable Company aqui, por exemplo? Aham.
que é meio que acontece com a internet, tá? Então, sei lá, Google, Bing, esses caras trabalham com busca vetorizada. Só qual que é a relevância, né? Aonde que eu tenho maior intersecção Aham, aham. daqueles tokens que eu vetorizei? É nesse cara aqui, no ID 9, e aí ele me traz a Essa resposta. resposta, incrível. Exato. Então, se eu tivesse um cara só aqui, a chance desse negócio alucinar seria razoável, porque se Uhum, essa única uhum. resposta que eu tivesse fosse errada, É, não como ia eu só ter como tenho uma, ele não tem conferir, como né? comparar. Uhum, uhum. Nossa, que incrível Tá? isso, muito legal. Eu nunca tinha visto assim por dentro como é que funciona esses treinamentos de fine tuning, que a minha visão é mais a externa mesmo. Mas tô estudando Python justamente para entrar um pouco nesse mundo que, nossa, eu acho incrível demais, cara. Eu acho muito legal. E, nossa, parabéns, é incrível. Eu não sei se aquilo é simples, se é avançado, mas me impressionou. Então, parabéns. Não, Muito é super legal. simples, tá? É! Deixa eu até te mandar o link aqui. Não, eu digo que é simples porque não fui eu que desenvolvi. Eu só usei um código da própria Microsoft. Entendi, Então, entendi. Não, aí eu mas só nossa, quebrei aqui no notebook. sensacional. É, e Acho que diga lá. bom, a gente acabou falando um monte de coisa de IA, de tecnologia, mas eu queria te fazer uma pergunta que é a pergunta direta, que foi o que motivou nossa conversa, na verdade, que é como é o dia a dia na Microsoft, cara? E acima disso, como foi a sua jornada para entrar na Microsoft? Porque pelo que eu te stalkeei no LinkedIn, você já tem uma jornada bem grande nessa parte de tech, então você não saiu. Ah, o primeiro emprego foi um estágio na Microsoft. Mas ainda assim, tipo, a Microsoft é uma empresa muito incrível, sabe? Todo mundo conhece a Microsoft. Como é pra você trabalhar lá e como foi essa jornada pra chegar até lá? Bom, vamos lá. Existem algumas versões da Microsoft, tá? Eu entrei ainda na versão, acho que velha, talvez, da Microsoft, que ainda tinha Entendi. O Steve Ballmer como CEO. Aham. Essa versão Opa, travou, travou. é de 2010, tá? Eu dificilmente teria entrado na Microsoft no programa de estágio nesse período. Entendi. Porque, assim, tipo, eu não vim de uma família rica, eu trabalhei para pagar minha faculdade e tal, então eu tive que estudar na faculdade, que era o que dava para eu pagar Sim, e sim. trabalhar, às vezes, em dois empregos ali. A Microsoft, daquela época, jamais teria aceitado um Ricardo, assim, porque você teria que vir de uma USP, sei lá, Uhum, uma uhum, uhum. FGV, tinha que ser uma federal, tinha que ser uma faculdade de quem tem tempo para estudar, e não era o Entendi. meu caso. Aham, Tinha que aham, trabalhar aham. e estudar. Porém, as coisas já estavam mudando ali para a partir de 2013, com a chegada do Satya, mas o que acontecia? Faltavam muitos profissionais especializados em determinadas áreas. Então, Hum, DevOps e ALM era onde eu trabalhava, e para o segmento de enterprise da Microsoft faltavam muitos profissionais no time de suporte de entendi. campo. O processo de seleção nessa época era, sei lá, de uns 6 meses, mais ou menos, várias Caramba. entrevistas Aham. técnicas, tinha que ter certificação de inglês, tinha um Sim, monte sim, de, sim, de sim, sim, sim. coisinhas, né? Só que o que a Microsoft tinha, que eles criaram aqui no Brasil, inclusive, que era o que eles chamavam de Green Badge, que era um programa para contratar esses profissionais de parceiros, e Uhum. aí esse cara trabalhava com o time Microsoft, com a galera que passou por todo esse processo, né? Tipo, o escrutínio técnico era o mesmo, só que a parte de background, faculdade, esse tipo de coisa, eles meio que deixavam de lado. Que E aí você interessante. ficava de 6 meses a um ano trabalhando com FTE, né, um funcionário da Microsoft, atendendo o cliente como se fosse Sim, um, sim, sim, um sim. funcionário da Microsoft, para desenvolver todas as competências que você precisava, para tipo, entender o dia a dia da Microsoft. Se você fosse bem nesse período, você era contratado como Que FTS, então legal. eram parte Aham, das oficialmente, cláusulas. né? Exatamente. Então, eu fiquei 6 meses na Microsoft nesse programa. Por N questões, eu tinha uma empresa na época e eu acabei indo para a Viajanet, que você vai ver que é até no meu contrato, ali Aham. no meu LinkedIn, né? Aham, aham. Porque meus sócios tinham um contrato a cumprir. Então eu recebia a carta para virar FTE depois desse período, mas a gente tinha que cumprir um contrato que eu Uhum. fiquei esse um ano ali com eles para cumprir e depois eu voltei efetivamente como FTE. Mas como as pessoas já me conheciam, aí eu passei só pelo outro escrutínio, eu não precisava passar pelo escrutínio Entendi. técnico, era só parte de validação de background e coisas do tipo. Então, quando eu voltei como FTE, foi mais simples esse processo e eu já voltei numa empresa completamente diferente. Uhum, eu imagino. Com Satya Nadella, outra visão. Hoje, se a gente olha um programa de trainee ou de estágio na Microsoft, lasque-se a faculdade que você cursou. O importante é, tipo, a sua atitude, de onde você Sim. veio, é incluir diversidade. Então, a Microsoft é uma empresa que realmente, eu vou dizer que ainda se esforça, porque empresas dependem de pessoas, mas a nossa presidente tem essa cabeça, a maior parte dos Que líderes da legal. empresa tem essa cabeça,
de que diversidade é muito mais importante do que a universidade ali, do que Nossa, que necessariamente o incrível. currículo. Aham, aham. Então isso abre muitas portas aqui na Microsoft para muita gente que no passado não teria zero chance assim de entrar aqui e a galera entra e arrebenta assim, porque tipo, você pega uma oportunidade de entrar numa empresa grande que te dá todo o suporte, é outra pegada assim. Eu É. já trabalhei nos dois mundos. Aham, E quando você aham. vem para uma empresa desse tamanho, parece que a vida é muito mais fácil. Você tem que tomar cuidado até para não se acomodar, porque tem Aham, tanta gente para te aham. ajudar ali que você pode ficar preguiçoso, mas Aham. em algum momento isso será cobrado. Mas o grande ponto é, a empresa se esforça de verdade para ter diversidade, para trazer gente ali e, putz, hoje em dia é uma outra pegada. Não tô falando que é simples, Não, claro que não. mas, de novo, a empresa está menos preocupada com o teu background acadêmico, muito mais preocupado com você. E tanto que eu vejo que a maioria dos estagiários que entram no Microsoft, eles entram pela história de vida, assim. Então, Que tipo, legal. quando o cara tem uma história de superação, tem alguma coisa que tipo, impressiona o líder ali, o Aham, cara fala, aham. essa é a pessoa que eu quero no meu time. Que O resto eu desenvolvo com interessante. ele aqui. Ele tá aqui para aprender de verdade. Nossa, Então, que legal isso. Que maneiro. isso é muito bom. Aham, porque é interessante, justamente como você falou, essa questão das formalidades, né, de faculdade e grandes estudos é uma coisa que ainda influencia e acaba atrapalhando muito enfim, pessoas procurando emprego, sabe? Porque, eu não fui na melhor faculdade que tem, então não vou nem tentar entrar numa Google, numa Microsoft da vida. E é interessante ter essa visão de quem tá dentro, que não é bem assim, sabe? Quer dizer, claro, você não pode ser qualquer um, né? Você tem que saber o que está fazendo, no mínimo. Você tem que ter um estudo em cima daquilo. Mas é interessante que a faculdade, a universidade em si, não é tudo, né? Não é aquela questão de que, se você não for em Harvard, eu não vou nem ler seu currículo, sabe? Isso é bem Uhum. interessante, porque eu tinha uma visão diferente. Eu sempre imaginei a Microsoft como uma empresa bem aberta nesse sentido, bem acessível nesse sentido, mas eu não achei que fosse pra tanto, sabe? Então você me trouxe uma visão bem interessante em cima disso. E acaba sendo bem legal porque eu vejo que é uma forma de trazer novas oportunidades para todo mundo, né? O que é bem interessante e não ser uma coisa só elitista, como foi o seu caso, por exemplo. Então, nossa, é incrível isso, cara, incrível de verdade. E o dia a dia na Microsoft, cara, é realmente tão legal quanto parece ser, ou é só reunião e burocracia e trabalho e cobrança e coisa do tipo? Os dois. Depende um pouquinho da área que você tá, né? Justo, Como a justo. empresa é muito grande, sei lá, a área de marketing deve ter uma vida completamente diferente da minha, por Isso que eu exemplo. ia falar, isso que eu ia falar. Marketing deve ser só jogar ping-pong. Não só. Os caras têm que criar muito evento e tal. Aham. Mas são pessoas que, no geral, estão no escritório da Microsoft. Então, eles aproveitam a infraestrutura. Sei Sim. lá, tem massagem, sala de Aham, descompressão, um monte de aham. coisa que só rola lá para quem tá lá. Aham. Como eu sou de uma área comercial, eu passo a maior parte do meu tempo com cliente. Então, eu Entendi. dificilmente vou pro escritório. Coisas importantes do dia a dia. Desde 2013, que foi minha primeira passagem na Microsoft, sempre foi uma empresa super flexível em termos de trabalho. Assim, tipo, não me Legal. interessa de onde você está Legal, trabalhando, legal. nem como você está trabalhando, desde que você entregue o que Deixa você que entregue. precisa. Perfeito, perfeito. Então, tipo, é uma empresa que te dá muita autonomia, e até hoje, assim, você trabalha onde você quer. No meu caso, numa área comercial, eu passo bastante tempo no cliente ou com o cliente, em reunião e Uhum, coisas do uhum. tipo. Então, depende um pouquinho da área. O que eu gosto muito é essa liberdade, assim, que a gente Sim. tem, de montar a sua agenda, de fazer as coisas funcionarem. E, ao mesmo tempo, a gente tem, o que a gente chama de um a uns, né, reunião com os gerentes, Aham, com os aham. diretores semanalmente, porque a gente tem a possibilidade. A Microsoft tem um lema de growth mindset, né? De, cara, tenta um negócio Legal. diferente, sai da caixinha, não tenta ser igual todo mundo. E se der ruim, ok, vamos Nossa, aprender que com isso maneiro. Aham. e a gente segue em frente. Então, por isso a gente mantém esses alinhamentos com os gerentes também próximos, porque fala, cara, eu vou tentar um negócio e, Sim, sim, tipo, sim, é sim. arriscado. Eu falo, ok, vamos Tem que ter junto, essa e se der ruim, transparência. Aham, aham. exato, a gente segura aqui, já pensa no plano de remediação e tal, mas você tem essa liberdade de tentar coisa nova o tempo Nossa, cara, inteiro que e incrível. de se desenvolver do jeito que você quer. Então, meus pares não são iguais a mim. Assim, tipo, eu tenho Entendi. um jeito de atuar, cada um dos meus pares tem um jeito diferente, que ou você adapta para o cliente, ao teu perfil pessoal e tal. E isso é legal, porque a empresa te dá essa liberdade de ser você mesmo, sabe? É bem legal, né? E você identifica que essa liberdade, essa diversidade que a Microsoft propaga é responsável por ela ser uma empresa gigantesca? Quer dizer, deixa eu reformular. Você acha que essa filosofia deles ajuda eles serem grandes? Ou o fato deles serem grandes permite que eles tenham essa filosofia mais ousada? Faz sentido?
Sim, eu acho que não é nem uma coisa nem a outra. É mesmo interessante. Vamos lá. No mundo enterprise não existe ninguém bonzinho, tá? Perfeito. Sempre existe um interesse comercial por Aham. trás e no fim do dia o interesse é lucro e isso é louvável desde que você não derrube corpos no caminho, né? Que você seja Aham. responsável. Aham. Pega, por exemplo, a Microsoft e a IBM, que são empresas que Sim, cresceram sim. juntas e até 2010 ali provavelmente elas estavam meio que pau a pau. Foi quando surge a nuvem, né? Então tem essas evoluções tecnológicas o Claro. tempo inteiro, né? Tipo, que a coisa começa a pegar. Se a Microsoft continuasse sendo a Microsoft de 2010, 2011, provavelmente ela estaria como é a IBM hoje, que a gente pouco ouve falar de IBM, apesar de ser uma Exato. empresa que tem, tipo, uma área de research fantástica, os caras fazem muita coisa legal, mas você não associa mais a Uhum, inovação. uhum, uhum. Você associa, tipo, um negócio velho, assim, quando você assistiu, sei lá, aquele filme Estrelas, não sei o que lá, de quando o homem foi pra Lua, e aí você Aham. fala, putz, ok, ajudou o homem a chegar na Lua em 1960, mas isso tem um pouco a ver com a mudança cultural. Então, a chegada do Satya na Microsoft, o Satya foi o cara responsável pela criação do Azure, por exemplo, foi o cara lá Ah, dentro que falou, maneiro. velho, a gente precisa olhar para esse negócio de nuvem, a AWS vai crescer ali, a Uhum, Amazon vai uhum, arrebentar uhum, com isso. uhum. Foi o cara que forçou isso. E foi o cara que trouxe essa questão de diversidade e inclusão. Ele falou: não dá para ser essa empresa fechada, não dá para ser esse clube do bolinha que vocês estão aqui, porque até 2010 era muito fácil para a Microsoft chegar numa empresa e falar: ó, você me deve 1.000 licenças de Windows, 1.000 não sei o que, toma a fatura, daqui 2 anos eu venho para ver o que você me deve de novo. E por muito tempo foi assim. Entendi. A partir dali, quando o cliente começa a ter opção, quando a concorrência começa a crescer, ou você se renova, Uhum. cria diferenciais, ou você vai perder muito mercado. Ah, E foi isso que eles enxergaram. Então entra muito forte essa questão de diversidade, inclusão, ESG, que são coisas importantes, por exemplo, para a geração ali de 2000 para frente, dos millennials e uhum, tal, uhum, uhum. que é uma conversa diferente para a geração anterior da Microsoft. Então, empresas grandes entendem isso, assim, como que ela se conecta com o público que vai formar o mercado de Nossa, que trabalho, que vai incrível. ser o mercado consumidor. Então, você sempre vai olhar que vai ter, tipo, essa adaptação com o público. Quem é meu Sim, sim, cliente sim, que está sim, para sim, sim, chegar? sim. É sempre Então, visando se eu o sou... próximo, né, por assim dizer, o próximo cliente. Que legal isso, que interessante isso. Exato. É realmente E é é bom que, uma assim, visão muito que à se muda frente. para melhor, é sinal que as gerações estão melhores também, né? Então, É, a gente espera que sim, pelo menos, né? Nossa, mas que incrível, cara, que incrível. É bem interessante ver como as grandes empresas adotam essa visão e como isso acaba sendo benéfico, porque você fez um exemplo perfeito com a IBM, que realmente a última coisa que eu ouvi falar da IBM foi o Watson, há muitos anos atrás, e meio que ficou por isso mesmo, né? Tipo, a IBM lançou o Watson, uhum. uau! E é isso, acabou, sabe? Então, nossa, bem interessante essa visão que você trouxe de tudo, cara. Muito incrível, muito incrível. Novamente, obrigado por esse momento pra gente conversar sobre isso. Deixa eu te perguntar. Deixa eu perguntar, não. Eu vou te mandar o link aqui do meu projeto que eu falei lá no começo, que eu esqueci de mandar antes, cara. Deixa eu ver, enviou? Acho que enviou. Maravilha. E aí, rapidinho também, que eu não quero tomar muito do seu tempo, eu só queria um conselho seu para um jovem que está entrando agora nesse mundo de tech, nesse mundo principalmente de IA, né, que está sendo a minha parte principal. E, bom, tudo que a gente conversou aqui sobre eu querer mudar o mundo com 0,1% de mudanças ali, eu queria saber, cara, qual conselho você me daria? Vamos lá, vou tentar resumir, Por tá? favor. Uma coisa que eu acho que a coisa mais importante que meus pais me deram, e aí tem muito do meu pai, mas eu lembro muito da minha mãe de uma coisa que aconteceu, sei lá, devia ter uns 4, 5 anos. Uma Uhum. daquelas coisas que traumatizam Aham, positivamente. aham. Eu não sei o quanto você conhece São Paulo, mas eu cresci em Guarulhos, né, que é perto de São Sim, Paulo sim, sim, aqui. sim. É tipo como se fosse um Jacarepaguá e Rio ali Aham, aham. no Rio. E aí, tipo, meus pais trabalhavam muito cedo e eu estudava em São Paulo, que meus avós moravam aqui. Então a gente saía de Aham. casa umas 4 horas da manhã, mais ou menos, para pegar o ônibus, que dá uns 30 quilômetros Uhum, até a casa do meu perfeito. avô. Enfim. E eu lembro que, normalmente, tipo, no caminho, o ônibus era super cheio, eu vinha sentado no pé da minha mãe, assim, porque Aham, ela já não aham, conseguia aham. vir sentada. E de vez em quando alguém cedia lugar.
E aí um dia a gente tava passando na Dutra, assim, tava passando um puta de um carro, que eu nem sei o que que era, assim, mas foi o equivalente a uma Ferrari e tal. Entendi, E aí eu virei entendi. pra ela e falei, mãe, eu quero um desse. O normal de quando você vem de famílias mais pobres é a pessoa falar pra você, tipo, pegar o contexto, né? Que a pessoa já tá puta de ter acordado 4 horas da manhã, um monte de coisa pra No ônibus fazer. lotado. Isso, e vira, tipo, moleque, você tá num ônibus, como que você acha que você vai conseguir? E, tipo, acaba com a criança ali. E minha mãe falou, virou pra mim e falou, você pode ter tudo o que você quiser na vida desde que você estuda. E que você Nossa. estude e que Aham. você entenda que você não é pior do que ninguém. Indiferente de onde você veio, você pode chegar onde você quiser, só Nossa, depende de incrível, você. incrível. E eu cresci porra louca depois com esse pensamento, assim. De, véi, ninguém Entendi. pode me parar, só Aham, eu. Eu aham, sou o meu aham. único problema. E às vezes até eu acho que eu sou um pouco egocêntrico, entre aspas, e é no sentido literal da coisa. Para mim, o que importa é o meu mundo, é o meu Entendi, universo. eu Assim, tipo, o entendo. universo existe por causa de mim. Se eu Aham, morrer, aham. lasque-se o mundo, porque eu morri. Isso não me torna uma pessoa mesquinha, assim, tipo, eu me importo com todo mundo Sim, que tá ao sim. meu redor, sabe? Porque, tipo, essas pessoas estão ali por mim, velho. E Aham, que nem a gente tá aqui nessa conversa, assim, tipo, porra, tem alguém ali que tá ali pra aham, falar aham, comigo, pra me dar atenção e aham. a gente trocar ideia e tal. O ponto para você crescer, eu acho que é esse. Tipo, não se limita, nada vai ser fácil, você vai falhar. Com perdão da palavra, a vida é foda, Não, definitivamente. mas sempre que der errado, aprende. E próximo passo. Então, eu acho que autoestima é tudo. Indiferente de onde você veio, o Nossa, importante é para onde você incrível. está indo. Se você acredita em Incrível. você, ninguém te para, tá? Outra coisa, que aí já é um conselho profissional. Por favor. No geral, as pessoas vão tentar fazer as coisas parecerem mais difíceis do que elas são. Sim. Isso é um mecanismo de autovalorização, tá? E eu acho que você precisa controlar isso. Se alguém faz, não é difícil. Não é. O ponto Uhum. é esse. Só você que não entendeu o que precisava Perfeito, ainda. perfeito. Então, martela, vai entendendo, busca em fontes diferentes. A minha referência para isso é o Einstein, que ele falava: eu não sou diferente de ninguém. A diferença é que eu me dedico mais meu tempo para estudar alguma coisa Aham. e por isso eu aprendo. Então, o Perfeito. ponto é esse: seja Perfeito, Einstein, sabe? Tipo, perfeito, perfeito. quero aprender inteligência artificial, então eu vou focar, não beba da mesma fonte, tipo, aprenda com vários lugares diferentes, porque quando você pega o conceito da coisa, você entende como que funciona Exato. todo o restante. Nossa, E não se limite à incrível. tecnologia, tá? E Uhum. tente entender como as coisas funcionam debaixo do capô. O que que tem ali? Eu brinco que, tipo, eu sou terrível, que eu preciso muito aprender. Então, tipo, sei lá, eu olho para o monitor e falo, como que esse negócio funciona? Aham, Aí, tipo, aham. a gente vai ver, putz, sei lá, tem emissão de luz. Fala, mas o que que é luz? O que que é fótons? O que que é... E aí eu começo... E vai fundo. Cara, nossa, Exato. eu tô até arrepiado, juro pra você. Porque eu sou exatamente assim, sabe? Eu não vim de uma família humilde, minha família sempre foi classe média, então eu sempre nunca tive muita dificuldade, nunca tive dificuldade a respeito disso. Mas desde sempre, a minha família toda é muito tradicional. Então, por exemplo, minha mãe é doutora e funcionária pública, a minha avó era professora e trabalhava no tribunal, o meu tio é advogado. Então, sempre foi uma galera muito quadrada, por assim dizer, até eu chegar com 17 anos e falar, quero fazer publicidade. E aí foi uma grande, um grande caos na família, sabe? E depois, de 2020, com a pandemia, eu cheguei pra minha mãe e falei, vou abrir uma empresa. E foi uma coisa absurda, porque, sabe, não. Simplesmente não. Mas é muito legal e eu tô muito feliz porque eu tenho essa mesma visão que você, que às vezes acaba sendo um pouco egoísta, egocêntrico, na verdade, de que às vezes eu sinto que é difícil explicar isso para outras pessoas, mas eu sei que eu consigo fazer as coisas que eu quero, sabe? Então, por exemplo, se eu quiser por algum motivo virar advogado. Eu tava vendo Suits há um tempo atrás, não sei se você já viu, mas é maravilhoso. E aí vendo Suits eu falei, beleza, agora eu preciso passar em Harvard pra virar um advogado. Minha missão de vida é essa. E eu falei isso até com a minha terapeuta, eu falei, eu não sei explicar porquê, mas eu sei que se eu quiser passar em Harvard eu vou conseguir. Talvez não seja amanhã, sabe? Mas eu vou conseguir. E é uma coisa que eu sinto que se eu falo para as outras pessoas, muitas vezes elas não entendem essa convicção e essa autoconfiança e acaba soando como uma coisa, um ego muito inflado, sabe? E não é bem isso, eu só sei que eu consigo, sabe? Então, cara, que legal. Nossa, eu tô muito feliz de verdade, porque é a primeira vez que eu vejo alguém falando isso e é exatamente como eu me sinto, sabe? Exatamente essa forma de que se eu quero, eu vou conseguir, não tem nada que possa me parar.
Então, nossa, obrigado, cara, obrigado. eu, tô, eu tô realmente muito feliz porque eu me identifiquei demais com isso. E um parênteses, você tava falando sobre a história do ônibus e me lembrou muito a história do Flávio Augusto. Você conhece o Flávio Augusto? Acredito eu. Flávio Augusto, o da Wise Up. Da Wise Up? Ah, É, o da sei. Wise Up, o Não, bilionário. é ele? Um gordinho Ah, talvez seja. que Sim, sim. comprou o time, o Orlando Futebol, alguma coisa. Sim, sim, sim. A Agora história liguei. dele é bem parecida. Ele tava indo, ele era novinho, tava indo pra um trabalho, que ele tinha que ficar tipo uma hora e meia no ônibus, ida e volta, todos os dias. E aí, uma vez num ônibus lotado, como foi a sua situação, ele olhou pra fora assim e falou: Cara, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? E ali foi o grande ponto de inflexão da vida dele, que agora ele virou bilionário só. Então, é interessante isso, né? Como às vezes esse pequeno estalo faz a nossa vida ir pra um caminho completamente diferente. Eu não sei ainda exatamente qual foi o estalo que eu tive pra mudar essa vida, mas espero um dia descobrir o que que causou essa mudança. Mas, cara, eu me identifiquei demais com você. Nossa, eu tô muito feliz com isso. Tô muito feliz com isso. Obrigado pelos conselhos de verdade. E o que você falou sobre essa parte de profissional também, que as pessoas tendem a dificultar as coisas que não são tão difíceis. Eu vejo muito isso, é uma coisa que acaba me incomodando muito. Bom, IA tá em moda, é o hype. Então o que eu mais vejo é a galera vendendo curso sobre isso. E vendendo curso sobre ChatGPT e fazendo toda uma propaganda e uma campanha como se fosse uma coisa extremamente difícil e complexa. E eu vou te ensinar a gerar imagens com IA e nossa, complexidade. E não é difícil, é bem simples na verdade. Quer dizer, quando você aprende, claro, né? Não é tão difícil assim, sabe? Então eu acho que um pouco do meu projeto é justamente desmistificar isso tudo e mostrar, tipo, olha, não é tão difícil quanto parece. Então, cara, nossa, eu tô até meio zonzo, eu não sei nem. Porque eu tô realmente assustado o quanto eu me identifiquei com essa sua visão, cara. É impressionante. E bom, se você seguiu essa visão durante sua vida e chegou onde chegou, eu tô num bom caminho também, espero eu. Não, com certeza. Minha Então, jornada ainda é meio longa, mas eu me sinto bem, assim, onde eu estou e o não, que eu com estou certeza. trilhando, né? Então, Ah, um passo de cada vez. Eu acho que é uma coisa sim. bem interessante que você falou quando estava falando sobre a Microsoft, que é tomar cuidado para não ficar acomodado, né? E eu acho que é muito essa questão de a situação agora tá boa, mas pode ser melhor, sabe? E eu acho que é uma filosofia assim pra sempre, entende? Eu estudo bastante física, né? Porque é um negócio que eu gosto, assim, que me Que dá prazer de maneiro. estudar. E aí tem uma coisa, uma das leis da física, que a entropia sempre aumenta, ela nunca diminui. E a entropia, tipo, é o caos da coisa ali. Então, você, Hum. sei lá, eles usam o exemplo do café, por exemplo, que está saindo o vaporzinho do Sim, café, é sim, a sim, água sim, que está sim. evaporando. Você não consegue reverter aquilo, né? Fazer ele parar de evaporar ou Aham, devolver aham, aquele aham. vapor e aquilo virar café de novo. Então, tipo, a entropia é isso, as coisas estão sempre mudando Que e elas legal. sempre aumentam, o caos sempre aumenta, ele nunca diminui. Então, esteja preparado para o Nossa, caos, que porque interessante isso, cara. Eu adorei esse conceito. Eu sou péssimo em física, pra falar a verdade. Mas eu adorei esse conceito. eu era bem ruim até eu entender. É Então, mesmo? Que interessante, cara. Que interessante. e- Nossa, mas muito, muito, muito legal de verdade. Cara, a gente vai ficar quase uma hora aqui. A nossa previsão era de meia hora. Peço desculpas, espero que não tenha te atrapalhado aí nas suas tarefas. Mas, nossa, muito, muito obrigado por essa conversa. Eu acho que não só foi muito interessante pra mim, como foi muito esclarecedor. E foi muito motivador, sabe? Porque é isso, eu acho que eu precisava ouvir tudo isso que a gente conversa hoje. Então, cara, eu quero te agradecer novamente por tudo isso. Obrigado por esse tempinho pra gente trocar essa ideia aqui. Claro, se não for problema, eu gostaria de manter um contato com você, cara, porque eu acho que a gente tem muito a trocar e muito a se conhecer mais, porque eu vejo que por mais que a gente esteja em realidades diferentes, né, em muitos contextos, eu acho que a gente também tem muita coisa em comum aí que a gente pode se aproveitar de, sabe? Então, você me passou o WhatsApp aqui, eu vou te mandar uma mensagem lá daqui a pouquinho, tá bom? E, cara, beleza. incrível, que prazer enorme te conhecer. Você não tem ideia de como eu tô feliz de conversar com você sobre isso tudo, cara. Prazer foi todo meu. Eu adoro trocar essas ideias. O Aham. máximo que eu puder compartilhar, assim, eu fico super feliz com isso. Então, conta comigo. Se precisar de alguma coisa, me chama Nossa, ali. que Se quiser, honra, depois a gente cara. marca outras e Que honra. tamo Ah, junto. então, já deixando o convite aqui,
Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, será extremamente bem-vindo. E já fazendo um outro convite, se seria possível, claro, eventualmente a gente fazer uma live juntos conversando sobre esse tema, esses temas de IA. Se não for problema, cara, a gente combina com antecedência, tudo bonitinho, mas já deixando a porta aberta aqui. Com certeza, conta Ah, comigo. que Vamos honra, fazer cara. sim. Maravilha. Nossa, muito, muito obrigado de verdade. Deixa eu salvar aqui seu contato antes que eu perca. Vai que a call fecha do Vou depois nada e que a eu gente perco o terminar aqui. chat. Pronto. Cara, maravilha. É tudo que eu tinha assim para perguntar e para falar sobre, acho que já foi dito. Obrigado, cara. É tipo. Eu tô realmente um pouco em choque com todo esse final, esse desfecho. Não esperava, mas obrigado de verdade. É um prazer pra mim conversar com você, cara. É uma honra de verdade. Tamo junto. Conta comigo. A gente vai se falando pelo WhatsApp lá também. Com certeza, Ricardo. Cara, abraços, um bom dia pra você, uma boa quarta e bons trabalhos. Se eu puder ajudar com alguma coisa, meu contato está aberto, tá bom? Com certeza. Fechado. Bom Valeu, feriado cara. pra ti, se a gente não se Valeu pra você falar. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.